Boa tarde a todos. Então vamos começar. Este tema, parasitose da alma, ele está amplamente abordado em 3 livros. Da série André Luiz, em Evolução em 2 Mundos e Missionários da Luz, e no livro Instruções Psicofônicas, da autoria de Dias da Cruz, médico homeopata. Então, inicialmente, vamos fazer umas conceituações. Do ponto de vista etimológico, parasita é a palavra vem do grego, parasitos, que é ao lado do alimento. Daí nós vemos as palavras parasitismo e vampirismo, como ela é usada na bibliografia de André Luiz. Então o parasitismo é aquela ação daquele ser que se alimenta, que vive às expensas de outrem. E aí vem o termo vampirismo, que é aquele que vive às expensas e levando aquele outro a prejuízo. Daí nós temos outra palavra que é a tentação. A tentação significa as nossas más inclinações. E o termo obsessão, tão bem conceituado dentro da doutrina espírita. E obsessão, o que quer dizer? A influência de um espírito mau sobre uma pessoa. Mas essa influência, nós devemos ver que ela não aparece ao acaso. Ela sempre segue as nossas más inclinações, as nossas tendências, as nossas imperfeições morais. E para que nós abordemos esta doença, esta patologia do ponto de vista técnico, nós vamos utilizar a ciência. Porque nós temos na infectologia a descrição das parasitoses. A alma é nada mais, nada menos do que aquele que dá a impressão ao corpo físico. Se existem as afecções do corpo físico, do mesmo modo nós teremos as afecções do corpo espiritual, que muitas das vezes as afecções físicas nada mais são do que decorrentes das afecções espirituais. E na disciplina da infectologia nós estudamos a relação parasita-hospedeiro. E é muito interessante que atualmente nós podemos ver tanto os vírus quanto os diversos parasitas, protozoários, causando as diversas doenças, é estudado de uma forma ecológica. O parasito é um ser vivo. E ele, ao entrar no organismo do ser humano ou de um animal, ele está na luta pela sobrevivência, assim como nós mesmos. E isso é muito interessante, porque vai de encontro ao que André Luiz cita em Missionários da Luz, quando ele descreve que aqueles seres pequenos, aqueles micróbios, eles são os seres inferiores. O homem, nós pertencemos da escala mais superior. Então existe até no Evangelho um item que é os superiores e os inferiores, falando com relação ao dever moral que os superiores têm para com os inferiores. E ele cita que nós milenarmente ainda não aprendemos a nos comportar diante daqueles seres aos quais nós devemos educar. Nós ainda não conseguimos nos aprimorar do ponto de vista tecnológico para o desenvolvimento de uma alimentação que não necessite a chacina de animais. E ele coloca que aquilo ali é tudo uma questão ainda da modificação dos nossos pensamentos. E Alexandre fala, nossos pensamentos. Falando que nós devemos progredir mais para o futuro, encontrando pelo avanço da ciência uma forma de alimentar que seja saudável para nós, que nos traga o equilíbrio, mas que não precisa de se utilizar dos animais para esta alimentação. E a partir do momento em que nós agimos dessa forma, nós nos colocamos em dívida para com o reino animal. E por isso que nesses mundos de provas e expiações, como nós estamos no planeta Terra, nós ainda estamos sujeitos às vicissitudes do adoecimento do corpo físico. Então vamos começar igual nós fazemos fazemos do ponto de vista tecnológico. Então vamos falar da fisiopatologia. Essas perguntas foi André Luiz que as fez para Alexandre. Como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Aí Alexandre responde a André Luiz que
antes da afecção existe o ambiente. O que isso quer dizer? Para que nós adoeçamos, e isso está nos compêndios de infectologia, necessita de haver uma predisposição do hospedeiro. E isso é muito patente quando a gente estuda hanseníase, a antiga lepra. Aí o professor de infectologia, ele diz de uma forma muito categórica, só tem hanseníase quem pode ter hanseníase. Então é um legado da ciência, existe uma compatibilidade do hospedeiro para albergar aquele parasito e desenvolver aquela doença. E é isto que André Luiz aprende ali com Alexandre. Para que a alma se tenha a influência da parasitose, há necessidade que aquela alma crie este ambiente. E que ambiente é este? É a segunda pergunta. Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Pois bem, essas afecções, elas existem por forças exteriores. Porque nós sabemos que no meio público, quando nós deambulamos no ambiente de trabalho, na via pública, existem uma imensidão de parasitos dispersos no ar, que são os micro-organismos, os vírus, estão ali. Igualmente, existem aqueles chamados por Alexandre e André Luiz de bacilos psíquicos. O que são esses bacilos psíquicos? Eles são as nossas emanações mentais. Todos nós estamos aqui neste momento, esses dias todos, envolvidos em vibrações de amor, de esperança. Estamos revendo os nossos grandes amigos. Então, esse ambiente, ele é muito agradável, muito afetuoso, porque aqui a vibração é amorosa. E ainda tem o acréscimo do preparo da equipe espiritual responsável pela realização do evento. Então, nós estamos envolvidos em um mar de vibrações amorosas. Então nós absorvemos, por isso que todos estamos felizes, e quando chegar na segunda-feira, vai ser uma ressaca tremenda. Porque nós vamos lembrar, gente, aquilo passou. Mas é o momento da gente pegar todo aquele arsenal que nós absorvemos e distribuir para toda a nossa existência, até daqui a 2 anos, que quando nós vamos nos encontrar de novo lá no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Nós precisamos de ter para nós uma forma de captar os nossos pensamentos, para que nós nos equilibremos com aquilo que tem no ambiente, para que nós não absorvamos aquilo. Porque está tudo solto. E como é que nós vamos não absorver essas emanações inferiores, do exterior? Porque nós temos a tendência à irritabilidade. Por isso que a palavra tentação está ali. São as nossas inclinações. Então a cólera, a intolerância, a irritabilidade do dia a dia faz com que haja um link da nossa predisposição física para atrair esses bacilos psíquicos, porque aqui semelhante atrai semelhante. E ao atrairmos esses bacilos, nós estamos fragilizando o nosso sistema imunológico, e aí nós temos aquelas células que são as células responsáveis pela defesa. Então é aquela coisa, aí elas estão ali vigilantes, passou algum micro-organismo que não é interessante, eles vão lá, eles comem, fagocitam, e aí quando a gente não está vigilante, passa aquele micro-organismo lá, a célula, a gente não está vigilante, a vida é ruim mesmo, está tudo horrível, é muita conta para pagar, o trabalho está muito ruim, aquele negativismo total, aí a célula perde a força, aí ela deixa passar aquele micro-organismo, e aí a gente pega e tem uma virose, a gente faz uma infecção intestinal, qualquer coisa, por quê? Podemos ter comido um alimento que não caiu bem, mas foi o nosso sistema imunológico que não deu conta de combater aquele organismo exterior. E aí André Luiz ainda pergunta, em nosso domínio, como se explica a questão? Ou seja, no mundo espiritual, como é que se explica essa questão? É que nós temos as nossas tendências enquanto encarnadas. Ao desencarnar, o que ocorre conosco é que nós levamos esses sentimentos para o mundo espiritual. O nosso coração está com esses sentimentos. E aí nós precisamos de nutrir
essas nossas necessidades. E como nós vamos nutrir? Através dos processos obsessivos. Então nós vamos nos filiar a um encarnado que pensa como nós, que deseja as mesmas coisas que nós, e fazemos a nossa associação, e aí nós fazemos aquele conúbio, é o parasitismo e vampirismo. E aí ele continua perguntando, é a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampiríticas? Ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Então, são as duas coisas. O organismo viciado pode atrair para si os bacilos psíquicos, ou então ele pode ser assolado no momento de fragilidade, um momento de doença, um momento em que ele passa por uma dificuldade maior, aí ele tem uma baixa de defesa, ele para um pouquinho de fazer a sua integração com o Criador, esquece das suas necessidades espirituais e ficando dessa forma mais sensível. Então ele continua, nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? Foi o que nós falamos. É claro que contamina. Todo mundo já experimentou chegar em um ambiente em que estivesse uma tensão, que tivesse havido uma discussão e sair dali com alguma indisposição. Ou então estarmos em um grupo de trabalho em que a discussão é muito acirrada, nós saímos de lá também com mal-estar. Isso se chama contaminação fluídica. Trazendo aqui esta figura desta célula, que para este dizer de André Luiz, cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Isto é importantíssimo. O nosso pensamento, ele é neutro, mas ele é envelopado pelo nosso sentimento. Então, a partir do momento em que a nossa mente, ela emite um determinado pensamento com uma determinada vibração, esta vibração percorre todo o corpo perispiritual, como uma corrente em circuito fechado, e vai, em contrapartida, atingir as células do corpo físico. Ao atingir as células do corpo físico, aquela célula que está programada para obedecer à ordem mental, porque é isso que está escrito em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz que é lá no citoplasma, que as células recebem as emanações da mente, fazendo aquilo que ela deve fazer, ou seja, movimentando o nosso código genético, promovendo alterações, escolhendo entre harmonia, desarmonia, saúde, doença, felicidade e infelicidade. Então é nesse momento que a gente precisa de saber. As células precisam de um comando mental. Nós somos os usufrutuários, não proprietários, usufrutuários do corpo físico. Nós somos usufrutuários para que nós aprendamos a pensar com harmonia, com direcionamento e com disciplina, para que aquele corpo funcione da melhor maneira possível. Se a mensagem que nós emitimos para aquelas células é uma mensagem de desamor, o que ocorre é que aquela célula vai trabalhar neste ritmo. E aí o código genético que ela tem que produzir, aquela estrutura do DNA, começa a agir de forma desorganizada. E a partir de então, nós desenvolveremos uma infinidade de doenças. Essa figura é muito interessante que eu estou colocando aqui, é um cérebro, porque em Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala de infecções fluídicas. E é muito interessante, porque isto vai direto ao campo da psiquiatria, ao campo daquelas enfermidades mentais que são muito comuns, como quadros depressivos, melancolias, que surgem de uma forma repentina em uma pessoa até então sadia. O que é falado é que os desencarnados que se acoplam a uma determinada pessoa, a um determinado encarnado, ao qual se afiniza, ele produz, e aqui a gente ainda não tem os dados da ciência, por enquanto, para explicar, isso vai ficar a cargo dos jovens que estão chegando agora à medicina, que vão fazer as pesquisas, e descobrir o que são as simpatinas e aglutininas, como descreve André Luiz. São estruturas produzidas pelo espírito e que,
vêm carreadas no pensamento e esse carreamento vai atuar diretamente nas estruturas cerebrais, ou seja, no tálamo, que é essa estrutura situada um pouco acima dessa estrutura amarela que está aí traçada como hipotálamo. Então, o tálamo, na neuroanatomia, é tido como relé sensitivo. E por que ele é relé sensitivo? Ele faz a modulação de dor. E também vai atuar no hipotálamo. O hipotálamo é importantíssimo, porque ele faz a regulação de sede, a regulação da fome. Então daí nós vamos ver uma infinidade de alterações que uma pessoa pode ter por causa de uma influenciação de uma parasitose mental. E a ação dessas aglutininas e simpatinas também se fazem presente no córtex pré-frontal. Ora, meus amigos, no mundo maior, Calderaro nos coloca a divisão do cérebro em 3 partes. Essa divisão do primeiro andar, que é o porão do inconsciente, o segundo andar, aonde atua a vontade, que é o sistema límbico, e o terceiro andar, que é a parte nobre, que seria aonde se situa o córtex pré-frontal. Então, quando Calderaro colocou aquilo, e mais à frente, 20, 30 anos depois, MacLean colocou essa distribuição do cérebro triune na neurociência, trazendo para a ciência um conhecimento que Calderaro já havia exposto na obra de André Luiz, nós temos o André Luiz trazendo para nós uma experimentação. Olha, o porão da individualidade, que é o primeiro andar, que é onde está o tronco encefálico, que está o centro da respiração e o centro do cardiovascular, ali é o ponto do automatismo, é como nós agimos como animais, são as nossas respostas de preservação da vida. No segundo andar tem o sistema límbico, é onde justamente está o hipotálamo e o tálamo, são as estruturas de regulação da nossa vida do dia a dia, e é onde também se encontra a epífise, a pineal. Essas estruturas é onde nós temos o quê? O exercício da nossa vontade. É neste segundo andar que nós vencemos as nossas más inclinações, as nossas tentações, através de disciplina do nosso pensamento, de orientação, de observação das nossas necessidades do dia a dia. E só depois de disciplinar nesse segundo andar é que nós vamos conseguir levar o nosso pensamento de forma mais, vamos dizer assim, espiritualizada e situarmos no terceiro andar. O terceiro andar é onde fazemos o julgamento moral, aonde nós já conseguimos fazer o discernimento adequado do certo, do errado, fazer as melhores escolhas de conduta, saber portar de uma maneira adequada, sem prejuízo do próximo, sabermos nos portar diante de nós mesmos, porque muitas das vezes nós achamos que o comportar é só diante do próximo, mas nós esquecemos que nós temos a obrigação moral de sermos coerentes conosco mesmos, de sabermos as nossas limitações, das nossas necessidades e batalharmos por sermos cada vez melhor. Eu trouxe aqui um exemplo que é o clássico, porque nós temos, quando eu era adolescente, ainda tinha comercial de cigarro na televisão. Atualmente não tem mais, atualmente é da bebida alcoólica. E eu rezo que até a minha velhice eu já não tenha mais propagandas de bebida alcoólica na televisão. Porque este é o principal veículo da parasitose da alma no nosso meio atualmente. E essas figuras, elas são muito impactantes, porque ela mostra, em nenhum momento nós estamos sós. Aquela fala de Paulo, que nós estamos cercados de testemunhas, é a pura verdade. Então, na nossa alimentação, quando nós estamos alimentando, existem irmãos que podem estar ao nosso lado, emanando aqueles vapores da alimentação. E assim também com relação à bebida alcoólica. Com relação à bebida alcoólica, eu abro um parêntese aqui, e André Luiz chama atenção que nós atendermos as nossas necessidades, a necessidade da santificação do sexo e o uso de um aperitivo de forma orientada, isto não é uma coisa complicada. Ele coloca que isso não é condenável. O que é condenável é quando nós abusamos, quando nós usamos de maneira abusiva e causando um prejuízo ao nosso organismo físico. E aqui nós temos o exemplo no livro Sexo e Destino do caso Cláudio
Cláudio Nogueira, que é clássico. Cláudio, um senhor de classe média, um senhor que tinha uma cultura mediana, está sentado no seu apartamento, lendo um jornal, e de repente chegam os irmãos que são habituados a beber com ele. E os irmãos estão tendo a necessidade, o que fazem? Estimulam em sua mente a necessidade de tomar um gole de uísque. E aí, na hora que ele coloca a bebida no copo, ocorre um fato que André Luiz chama de enxertia fluídica. Os dois, o desencarnado como que abraça Cláudio para absorver todos aqueles vapores da ingestão alcoólica. Mas eram dois. Então, ele bebeu um copo para um. Ao acabar de beber aquele copo, o outro falou, eu também quero. Aí o outro foi e ele foi num terceiro. Daí nós podemos observar, nessas festas que os jovens vão e bebem de maneira abusiva. Também pessoas de mais idade. E aí, depois disso, ocorrem os acidentes. Depois disso, as pessoas fazem coisas que não deveriam fazer. Se envolvem com as pessoas de maneira inadequada, e daí vem as gravidezes indesejadas, entre aspas, aí vem aquelas sequelas físicas e aquele envolvimento parasitório da alma desnecessário. E como é que nós podemos tratar isto? Tratamos isto através da terapêutica espírita. Em primeiro lugar, devemos colocar aqui, como nós estamos falando que a parasitose é da alma, o corpo físico também está envolvido, porque nós citamos as estruturas cerebrais. Então, em momento nenhum é dispensável o tratamento psiquiátrico, psicológico, psicoterapia. Muito pelo contrário. Não existe tratamento de encarnado sem utilizar a ciência. Porque se assim o fosse, Deus não teria permitido a existência de médico, fisioterapeuta, pedagogo, etc. Não bastaria o tratamento espiritual. O tratamento espiritual, como bem diz, é terapia complementar. Imprescindível, mas não só. E nós devemos pedir sempre, é um profissional, porque às vezes precisa de medicamento. Existem estruturas cerebrais que estão desorganizadas e elas precisam de ter a reposição dos neurotransmissores. Existe a psicoterapia, porque aquela pessoa precisa de ter uma abordagem para reaprender a pensar com saúde. E na casa espírita, que é um núcleo de tratamento psiquiátrico, vamos dizer assim, a prece, a fluidoterapia e as reuniões práticas de desobsessão. A prece, eu vou citar aqui o exemplo, que está no livro Missionários da Luz, capítulo A Oração. O livro Missionários da Luz é muito interessante, porque o vampirismo ele é descrito, sabem quem? Quem leu sabe, em pessoas que estão trabalhando numa casa espírita. Então somos nós que somos sujeitos. Nós estamos lá trabalhando, mas somos humanos, somos falhos, ainda temos imperfeições morais. Então era isto. Então aquele grupo de pessoas que estavam ali trabalhando, cada um tinha um tipo determinado de vampirismo. Um era pelo excesso alimentar, outro era pela aquela visão negativista da vida, o outro era por distúrbios sexuais. Então o exemplo era esse rapaz que era recém-casado, mas que ele continuava a ter ideias e necessidade de frequentar ambientes promíscuos. E foi visto no seu corpo uma invasão de bacilos escuros. Então André Luiz e Alexandre, acompanhando esse rapaz até a sua casa, ao sair da casa espírita, ele foi descrevendo. Na casa espírita, a harmonia estava excelente. Ao sair da casa espírita, o que acontece com todos nós? A gente tem um monte de companhias. Então, assim, quando a gente entra num ambiente tipo esse aqui, as companhias não podem ficar aqui, ou então elas ficam num cantinho. Quando a gente sai, como elas são nossas companhias, elas voltam com a gente. São os nossos de penduricalhos. Então, é o que acontecia. Aí André Luiz falou assim, olha, estão ali, os desencarnados estão ali esperando os seus comparsas. O que vai impedir que essas pessoas não sejam mais os nossos penduricalhos? A nossa mudança moral. A nossa transformação.
a nossa capacidade de amar, o nosso envolvimento em atitudes essencialmente caritativas. Então esse irmão, aí André Luiz e Alexandre foram seguindo esse irmão até a casa. Quando chegou perto da casa desse irmão, pasmem, uma corrente vibratória. Aí o que acontece? As entidades que estavam acompanhando já fizeram uma cara de desgosto. Não iam poder entrar na casa também. Por quê? A esposa praticava a prece. Então a casa estava protegida. E ele estava vampirizado, mas as criaturas não entravam lá, entrava ele. E aí ele entrou, fechou, aí o Alexandre fez o quê? Bateu na porta. Olha a educação da equipe espiritual superior. Não vai entrando, bate na porta. Bateu na porta, veio a dona da casa e cumprimentou, que bom que vieram orar. Aí ela pediu licença um minutinho, porque ela precisava de auxiliar quem? O esposo que acabara de chegar. E é o efeito da prece no vampirismo, na parasitose da alma, que é simplesmente um poderoso antibiótico. Ou melhor, como se diz atualmente, antimicrobiano. Então nós temos ali, no momento em que a Cecília aconchega o marido e inicia a prece, pedindo a Jesus o reequilíbrio dele, é como que se aqueles filetes escuros se esvaíssem, eles se desmancharam naquele momento da prece. Então ela imunizou o marido naquele momento só com as suas vibrações amorosas. Porque muitas das vezes a pessoa que está envolvida nesse processo de parasitose, ela simplesmente não tem força para nada. Ela não quer rezar. Aí alguém precisa de orar por ela. Ou é um familiar, ou é um amigo, uma pessoa que a conheça, que sabe que ela está necessitada, então emite a oração para ela, para que ela em momento futuro possa utilizar um recurso que lhe é próprio, que é próprio de todos nós. A fluidoterapia, a água fluidificada. A água é um veículo poderoso, ela vai absorver aquelas vibrações, e a pessoa tomando aquela água é como se fosse também um medicamento que ela está usando. As reuniões práticas de desobsessão. Então é muito importante, cada vez mais a gente incentiva. Nós da área de saúde, é impossível nós sermos da área de saúde, se somos médicos espíritas, psicólogos espíritas, e não espírita médico, como diz o nosso amigo Décio. Médico espírita, psicólogo espírita, biólogo espírita, enfermeira espírita, precisa de estar na casa espírita, trabalhando lá, para poder ter o contato com o sofrimento do desencarnado, para compreender que não é diferente do sofrimento daquele encarnado que vê no dia a dia, e aí ter a oportunidade de fazer as intervenções com aquele que ele está vendo face a face. Vou trazer aqui para vocês o respaldo científico, que é um artigo de revisão, e que de autoria do Giancarlo Lucchetti, doutora Marlene, Rodrigo Bassi e da Alessandra Lucchetti. Então, eles fizeram uma revisão sobre a terapia complementar espírita, usando os 6 preditores de saúde, oração, imposição de mãos, água magnetizada, caridade, voluntariado, educação do espírito, que é a vida virtuosa e afeto positivo, e a terapia de liberação do espírito. Colocando isto como terapêuticas que promoveram a saúde e o bem-estar. O próximo é um artigo de 1910, bem antigo, mas eu gosto de colocá-lo para mostrar que sempre, em toda época, tem um pioneiro que coloca, que vem a público colocar e não tem vergonha de colocar. Então, esse professor de medicina da Universidade de Oxford, ele publica esse artigo: nada na vida é mais maravilhoso do que a fé. Uma grande força em movimento que não podemos nem pesar no equilíbrio, nem testar no cadinho. Intangível como o éter, inelutável como a gravitação. Que é a força que nos movimenta. Então nós precisamos de ter a certeza, a confiança da existência de Deus. Da existência de uma força superior que nos move. E isso fará com que nós consigamos vencer qualquer vicissitude. E nós vamos falar qual que é o papel do profissional da área de saúde. Então, todos os dias, nós estamos lado a lado com esses que têm a parasitose da alma. Mas, infelizmente, as nossas faculdades de medicina, de farmácia, de enfermagem, de psicologia, ainda estão voltadas para o organicismo. É consertar a máquina.
é dar remédio, é fazer exame. E nós estamos nos esquecendo que o remédio, ele auxilia, mas ele não trata o ser. No meio acadêmico, nós não podemos falar de ser espiritual, de perispírito, e nem devemos, mas nós podemos falar em corpo bioplasmático, que é cunhado pelos cientistas, podemos falar de meta-energia, de corpo meta-energético, que é mais elegante, e a gente não precisa de ofender os nossos colegas que não pensam como nós. E aí, quando a gente introduz esse conceito, é mais fácil de colocar que não é só o corpo físico, que existe um algo mais além. E é esse além que todo profissional de saúde deve abordar. Mas, obrigatoriamente, compulsoriamente, aqueles que se dizem espíritas. Porque eles sabem que existe aquele corpo. Então, a obrigação dentro do ambiente profissional é abordar isso em seus pacientes. E como abordar isso nos seus pacientes? O médico tem a obrigação, porque médico vem do grego lá, quer dizer educador também. Então o médico, o enfermeiro, ele tem a obrigação de promover a transformação moral do seu paciente. Não é ditar regras, não é colocá-lo em situação desnivelada. É fazer conselhos para que ele, no dia a dia, verifique a necessidade de priorizar o espírito em detrimento da matéria. É colocar para ele métodos de cultivar o otimismo e a esperança. É colocar para ele a importância do tratamento dentro dos rigores, é dieta, é alimentação, mas com o objetivo de estar bem. E que aquilo é o melhor que ele pode fazer naquele momento e é o que vai trazer para ele a grande situação de bem-estar. É procurar tirar daquele paciente a posição de vitimização. Que muitos deles se encaixam, porque eles não conseguem viver sem a doença. Então a doença é muito importante. Então leem bulas de remédio, estudam tudo no Dr. Google, e eles gostam de ver aqueles sintomas. E trazem os sintomas todos escritinhos num papelzinho, para que nós vejamos aquele elenco de coisas, como se fosse assim, quase que um troféu. Então nós precisamos de observar isto, colocar, pontuar, fazer tudo o que for necessário para sanar aquela sintomatologia do ponto de vista técnico, mas principalmente, sempre reerguer o moral, reerguer o espírito imortal. Colocar para aquele espírito, e isso é muito importante, que se ele tem uma filiação religiosa, ele deve seguir aquela filiação religiosa. Não importa, o evangélico vá à sua igreja e ora a Jesus. Então, o evangélico, ele acredita no demônio, então fala, olha, o demônio está se aproximando do Senhor. Tome cuidado. O senhor não quer seguir Jesus? Então o senhor está apenas, esse pensamento não está bom. Isso aí aproxima o demônio. Ah, é isso mesmo, doutora, é isso mesmo. Então, usar o que ele tem de arsenal. Se é católico, utiliza o arsenal do católico. Não há necessidade. Aqueles que às vezes chegam falando que, eu não acredito, tudo mais, falam assim, olha, mas assim, a gente não veio do nada, né? Já que a gente não veio do nada, pensa que assim no céu tem as estrelas, olhe para as estrelas e pense em alguma coisa boa quando olhe para elas, e ali às vezes talvez você ache alguma resposta. Existem mil maneiras de abordar isto. Mas o que não pode é a gente negar esse tipo de entendimento para os pacientes. Às vezes, eu estou falando aqui, tem uma plateia que é de poucos médicos. Mas tem pessoas que têm pessoas obsediadas ou parasitosas em casa, e é um sofrimento muito grande para o familiar. Porque às vezes o familiar não sabe o que fazer com aquilo. É dramático, porque assim, ele chega, tudo que fala não resolve. Então, qual que é o papel do familiar, do acompanhante? É o mesmo do papel do familiar, do acompanhante, de um paciente cardiopata, de um paciente que tem um distúrbio mental mais sério. É de dar amor e de trazer esperança. E se aquela pessoa não consegue se reerguer, é porque nós precisamos de sustentá-lo com a nossa fé e com a nossa amorosidade. Então, o Dias da Cruz coloca que no atendimento ao paciente, a fala vale pela expulsão de resíduos tóxicos da vida mental. E o conselho do especialista idôneo age por doação de novas formas de pensamento,
no amparo do cérebro enfermiço. Então, a importância da nossa fala. Todos nós sabemos que a fala, ela emite vibrações, assim como o nosso pensamento. Mas, às vezes, ela precisa de estar, assim como o pensamento, ele está envelopado do nosso sentimento, a mesma coisa é a fala. Então, quando nós estamos diante de uma pessoa e nós queremos que ela esteja bem, nós emitimos o melhor pela nossa fala, pelas nossas vibrações amorosas, e aquela pessoa, de uma certa forma, recebe isto. Então, que nós saibamos agir como terapeutas de nós mesmos e do ambiente. Eu não falei no começo que a gente está na via pública e está cheia de bacilos? A maneira que nós temos mais adequada de evitar o contágio e de dar um auxílio a esses seres que ainda precisam de ser bacilos, é nós enviarmos sempre de maneira sistemática e disciplinada uma vibração amorosa. A gente às vezes esquece de fazer preces repetidas, e a prece não precisa ser longa, é só a gente pensar em Deus. Só a gente observar uma coisa bonita e ficar fixado naquilo, que às vezes é o que o momento determina para nós. É que nós tenhamos sempre pronto uma palavra que seja a melhor. Sei que isso é difícil, é complexo. Tem dia que a gente está assim, terrível, né? Parece que levantou, hoje está com a faca afiada. Mas faz parte. Nós estamos em evolução. Então, a última coisa que a gente precisa de cultivar é a culpa. Mas a gente precisa de estar perseverantes, persistentes, para fazer sempre o melhor ao nosso alcance. É isso que os espíritos colocam, é isso que André Luiz e Calderaro e que Alexandre coloca, que assim, o pouquinho que a gente faz em direção ao melhor, eles já colocam, contabilizam como muito, como importante, como aquilo que é, assim, o nosso degrauzinho além no mundo espiritual. Então, assim, esta é a mensagem que eu deixo para todos vocês. É o que eu coloco para aqueles jovens que estão aqui. Que, assim, tem muitas coisas na vida que a gente precisa de aprender. Mas a principal que eu aprendi foi nas associações médico-espíritas, onde estão os meus irmãos, a minha família espiritual. Então aqui eu me sinto entre amigos, e é onde eu tenho a força do meu pensamento, da minha orientação para o trabalho do dia a dia. Então, exorto a todos, trabalhem, estudem, façam o máximo que possam fazer, incentive os seus colegas para esse trabalho, porque nós passamos, mas é vocês, o legado é de vocês, o legado é dos jovens que aqui estão, o legado são dos pais e das mães que estão aqui, que incentive os seus filhos, os seus familiares, para que sejam o melhor hoje para a construção do verdadeiro mundo de regeneração. Obrigada.